Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e no vídeo de hoje é um vídeo de programação em C, mais especificamente de estruturas de dados. Eu vou falar para vocês como implementar um algoritmo de estruturas de dados por pilha utilizando vetores, ou seja, essa é a implementação estática. Para você que estuda ou conhece, sabe que existem dois tipos, a estática e a dinâmica, e no vídeo de hoje eu vou falar para você como fazer a implementação estática através de vetores. Vocês vão ver que é bem simples, mas se você é iniciante ou se você tem alguma dúvida, eu te convido também a conhecer o meu curso para iniciantes de programação em C. É um curso completo e gratuito que tem aqui no canal e você consegue aprender bastante coisa que vai ser relevante para esse vídeo aqui também. Então, bora pro vídeo. Então vamos começar a nossa implementação. Eu vou utilizar o IDE CodeBlocks, mas você pode utilizar qualquer programa que você se sinta mais confortável para fazer isso, tá? O princípio será o mesmo. Eu vou clicar aqui então no botão New File e vou selecionar a opção Empty File. Aqui vou clicar em salvar para dar um save e vou nomear aqui esse arquivo como pilha de vetores. Ele vai salvar um arquivo .c. Vocês vão ver que a implementação de uma pilha por vetor é muito simples. Na verdade, ela é a implementação mais simples de toda a parte de algoritmos e estruturas de dados. Isso porque a pilha tem uma única característica. A inserção é feita no topo e a remoção também é feita no topo. Então, se você pensar numa pilhazinha de pratos, se você coloca um prato em cima, para você retirar ele, também deve ser por cima. Então, ela é bem simples de implementar. Então, eu vou iniciar aqui dando um include para importar as bibliotecas. No meu caso, eu vou usar essa stdio.h e a include standard library, ou seja, stdlib. Além disso, eu vou definir uma constante que determinará o tamanho máximo do nosso vetor, ou seja, o número máximo de elementos que essa pilha irá conter. Então eu vou clicar aqui em define e vou digitar aqui maxtan 100, ou seja, eu defini uma constante de tamanho 100, ou seja, esse maxtan tem o valor de 100. Então eu vou definir uma estrutura, uma struct, utilizando o type def, struct, e dentro dessa estrutura eu vou definir os aspectos que vão compor a nossa pilha. No caso, um vetor com todos os itens que eu vou inserir ou remover na nossa pilha, e também uma variável que vai indicar o topo da nossa pilha. Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui é um vetor de inteiros chamado item e de tamanho maxtan. Aqui no tipo você poderia determinar qualquer tipo, poderia ser por exemplo um float, poderia ser uma string. No meu caso, para facilitar a implementação, eu vou trabalhar com inteiro, ou seja, na nossa pilha eu só vou conseguir inserir e remover itens inteiros, ok? E o tamanho do nosso vetor é justamente o maxtan que eu tinha definido lá em cima, ou seja, é um vetor com tamanho 100. Eu poderia editar aqui 100? Poderia. Porém, ficaria mais difícil de trabalhar de forma global. Vocês vão entender mais daqui a pouquinho. Além disso, eu também vou definir uma outra variável inteiro com o nome topo. Essa variável vai indicar qual é a posição do vetor que está ao topo da nossa pilha. Aqui, ó, depois do colchetes, eu vou definir um nome chamado tpilha, tá bom? E é por isso que eu utilizei aqui o type def antes, porque assim eu consigo dar um nome para minha estrutura. É uma forma mais simples de você nomear. Agora nós iremos definir algumas funções que são bem importantes para a pilha. A primeira delas é a inicia, ou seja, antes mesmo de você começar a trabalhar, inserir e remover itens na pilha, você precisa iniciar ela. E fazer isso é muito simples. Nós vamos definir diversas funções que serão chamadas lá na função principal do seu programa. Então eu vou clicar aqui em void e vou chamar de tpilha underline inicia. Esses nomes ficam completamente a seu critério, tá bom? Então essa é a estrutura da nossa função tpilha inicia. Ela é void porque ela não precisa retornar nada, tá bom? Se fosse, por exemplo, um inteiro, se eu definisse aqui um int tpilha inicia, ela precisaria retornar algo para o nosso programa principal. Mas no meu caso eu só vou iniciar a pilha, então eu não preciso. E aqui, ó, eu vou passar como parâmetros o tpilha e eu vou chamar de p. Esse ponteiro P aqui é o seguinte, lá no programa principal eu vou criar uma pilha, certo? E eu tô passando ela como referência. E por que eu coloco esse asterisco aqui? Porque é como se fosse um ponteiro, ou seja, todo valor que eu mudar aqui nessa função, ele será retornado lá para a função principal também. Se eu não passasse como um ponteiro aqui, e eu adicionasse, por exemplo, se eu modificasse o topo aqui, lá no programa principal não haveria nenhuma alteração da nossa variável. Isso vai ficar mais claro no final da nossa implementação, tá bom? Como ele é um ponteiro, eu vou fazer um p
topo menos 1. O que significa isso? Esse ponteiro é um ponteiro do tipo pilha, ou seja, ele é como se fosse uma variável do tipo struct, que é uma pilha. Dentro desse ponteiro, ele contém dois campos, que é justamente o campo da estrutura que a gente definiu, o topo e o item. Então eu consigo utilizar todas as opções que tem dentro dessa variável e referenciando elas por seta. Então, por exemplo, se eu quisesse adicionar mais itens aqui nesse campo, nessa estrutura, eu também conseguiria acessar. Então, para ficar mais claro, se eu definisse aqui um float exemplo, uma variável exemplo, e como o meu ponteiro P é do tipo pilha, que é uma estrutura de dados, eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, p.exemplo, e aí eu conseguiria trabalhar com isso, entendeu? É uma forma de você trabalhar com uma estrutura, passando ela por referência. Então agora eu adicionei no topo o número -1. Isso porque, quando eu inicio a pilha, não existe nenhum valor empilhado nela, certo? Então, o que vai indicar que a nossa pilha está vazia é o valor de -1. Você poderia colocar qualquer valor que indicasse isso. Você poderia colocar, sei lá, -100, -200, enfim. Qualquer valor que determinasse que aquela pilha está vazia. Então, para iniciar a sua pilha através de vetores, tudo que você precisa fazer é isso. Definir o topo como -1. Agora, eu vou criar uma função para verificar se essa pilha realmente está vazia. Então essa função vai ser do tipo inteiro, porque ela vai retornar 0 ou 1 pra gente, conforme as especificações que eu vou colocar aqui. Então eu chamei essa função de tPilha vazia, e novamente eu vou passar como parâmetro o ponteiro p, essa variável do tipo pilha. E aqui eu vou criar um if bem simplesinho, tá bom? E nesse if é o seguinte, eu quero verificar se o topo está vazio. Só que lembra que o que determina se o topo está vazio é o valor de -1? Então é o seguinte, se o topo estiver vazio, ptopo for igual, lembrando que para você comparar, você tem que utilizar o igual, for igual a -1, certo? Eu vou abrir aqui, eu vou retornar 1, ou seja, se o topo for -1, isso significa que a pilha está vazia, e aí eu retorno 1 para a função principal como uma indicação que a pilha está vazia. E aí eu vou fazer um else, ou seja, se não, eu vou retornar 0. Então se o programa retornar 0, significa que o topo não é -1 e justamente a pilha não está vazia, tá bom? Agora eu também vou fazer uma função para verificar se a pilha está lotada, ou seja, se ela ultrapassa o valor do nosso maxTan. Porque lembra que a quantidade de elementos que eu posso inserir na pilha são 100? Então justamente, imagina que você já tem 100 elementos inseridos dentro do vetor. Se você for colocar mais um, ele vai dar problema. Então vamos aqui definir também um int tPilha cheia. E aí novamente eu passo aqui a nossa variável p, que é a nossa pilha. Beleza. Semelhante como eu fiz no tPilha vazia, eu vou fazer um if, só que é o seguinte, eu vou agora modificar a lógica. Então eu vou verificar se o ptopo é igual a maxTan -1, já que eu explico isso para vocês. Lembra que eu falei para vocês que o ptopo, ele vai determinar o índice do vetor que o último item foi inserido? Então imagina que eu vou inserir isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o vetor, né, cada índice do vetor ele começa de 0. Então o valor 1 eu vou inserir no índice 0, o valor 2 no índice 1, o valor 3 no índice 2 e assim por diante. Então o valor 5 vai estar no índice 4. E como a minha variável topo ela guarda o índice do vetor no qual o último item foi inserido, então no meu caso a variável ptopo teria o número 4. Então o que eu estou fazendo aqui? Se o ptopo, ou seja, se o valor do índice do nosso vetor for igual a maxTan -1, ou seja, for igual ao tamanho máximo -1, e eu coloco esse -1 porque o nosso vetor sempre começa com 0, lembra? O índice inicial de um vetor é o número 0. Então imagina que eu defini 100 posições aqui máximas que esse vetor vai ter. Então ele vai ter de 0 a 99. Então justamente por isso eu coloco -1. Então se o topo, o índice do vetor que está no topo for igual a 99, isso significa que todas as 100 posições do meu vetor já foram preenchidas com algum valor. Logo eu não consigo inserir mais nada porque o nosso vetor já está no máximo. Então eu vou retornar -1. Se não, eu retorno 0. Isso significa que a nossa pilha não está cheia. E dessa forma eu consigo normalmente inserir e remover itens da nossa pilha. Continuando a nossa implementação, agora eu tenho tudo que eu preciso de base para fazer a função de insere e remove. Então eu vou definir aqui um void
tPilha insere, lembrando que é void porque não vai precisar de retornar nenhum valor. E aí eu vou passar como parâmetro a nossa variável p, que representa a pilha, e um valor inteiro x. A variável p é a pilha que a gente está trabalhando e o valor x é o valor que eu quero inserir no topo da pilha. Então o que a gente vai começar aqui? Primeiro, para você inserir um item na pilha, você precisa verificar se tem espaço dentro daquele vetor. E para fazer isso, a gente já tem uma função que justamente vai nos informar se a pilha está cheia ou não, que você acabou de implementar anteriormente. Então, o que vamos fazer aqui é o seguinte, vamos primeiro fazer um if tPilha underline cheia, ou seja, eu estou chamando a função e estou passando aqui o meu vetor p. Então é o seguinte, eu chamei a nossa função tPilha cheia e passei como parâmetro a nossa pilha, e se ela for igual a 1, significa que não é possível fazer a inserção, porque a pilha já está cheia. Então o else, ele só vai entrar dentro desse else aqui se a pilha não for cheia, ou seja, se tiver espaço para inserir elementos dentro da nossa pilha. Então agora, o que eu vou fazer é o seguinte, a primeira coisa é que eu vou fazer aqui, p igual a topo, mais. O que significa isso? Imagina que eu inseri dois elementos na minha pilha, 1 e 2. O valor 1 será inserido na posição 0 do vetor. O valor 2 será inserido na posição 1. E se eu quisesse inserir o valor x aqui da nossa função? Ele seria inserido no valor 2 do nosso vetor, certo? Lembrando que esse valor aqui é determinado pela variável topo. Então, antes do x ser inserido nesse exemplo, o topo estava igual a 1. Por quê? Porque eu inseri o 1 no 0 e o 2 na posição 1 do vetor. Agora, como eu vou inserir sempre numa posição a mais, ou seja, se eu estou no topo no 2, eu sempre vou ter que inserir no 3. Se eu tenho o valor no 3, eu tenho que inserir um novo valor no 4 e assim por diante. Então eu vou dar um topo mais, porque eu vou determinar que o valor x será inserido na próxima posição vaga do vetor. Agora que eu fiz um topo mais, eu vou fazer o seguinte, o p_item, ou seja, eu vou inserir um valor dentro dessa posição. Então, eu chamei aqui o item, que ele é um vetor, tá vendo? Por isso eu coloquei isso aqui. Ou seja, eu posso colocar qualquer valor aqui. Então, se eu quisesse inserir isso, por exemplo, no valor 100, 300 do nosso vetor, enfim, você pode fazer isso manualmente. Só que esse caso não é interessante pra gente. O que é interessante é eu inserir o valor de x aonde o topo está. E aonde o topo está é aqui, ó, no p++. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, o valor x, ele vai ser inserido na posição aonde a minha variável de topo está indicada. Mas basicamente eu estou pegando o item e o valor do vetor aqui vai ser aonde o meu topo está apontando. Lembrando que o topo é um valor inteiro, tá bom? Então ele pode ser 1, 2, 3, ele vai determinar o índice do nosso vetor. E aqui eu vou fazer igual a x, ou seja, eu vou guardar o valor referente à variável x dentro da variável item na posição que o topo indica. Então vocês viram que inserir é bem simples. Agora, vamos remover ou retirar algum item da nossa pilha. E aí no caso, aqui eu vou criar uma int tPilha remove, por exemplo, ou retira. E vou passar o tPilha p. E por que eu criei um tipo int aqui? Porque eu vou retirar um valor da nossa pilha, certo? Lembra que eu defini para vocês como item um valor inteiro? Então justamente o que eu vou remover da nossa pilha é um valor inteiro. Se aqui fosse um float, por exemplo, você ia modificar isso aqui para float. Se fosse uma string, o item que você está trabalhando, você ia colocar uma string. Então isso tudo vai variar do tipo de variável que você definiu lá na estrutura do começo, tá bom? Então fique atento a isso para você não errar no seu programa. E aqui eu passei a nossa variável p, que ela representa a nossa pilha, a nossa estrutura pilha, tá bom? Então agora, a primeira coisa que eu vou definir é uma variável auxiliar chamada int aux. Por quê? Já que vocês vão entender qual vai ser a utilização, mas basicamente ela vai receber o valor da nossa pilha e eu vou retornar ela depois. A primeira coisa que você deve fazer quando vai retirar um valor da nossa pilha é verificar se ela está vazia. Porque imagina que o seu vetor não possui nenhuma posição, nenhum valor. Logo, você não consegue remover nada. Então, lembra que a gente criou uma função que verificava se a pilha estava ou não vazia? Justamente a gente vai chamar essa função, ela é bem parecida com o que a gente fez ali em cima. Então, se eu fizer um tPilha
underline vazia aqui, estou fazendo um if semelhante ao que eu fiz lá em cima, e for igual a 1, ou seja, se a função que eu chamei retornar 1, significa que está vazio a nossa pilha, e aí eu vou dar um printf aqui, e só vou colocar uma mensagem de erro, pilha vazia, tá bom? Só para indicar para o usuário, para a pessoa que for fazer isso, que não tem como remover nada. E aí else, se a nossa pilha tiver elementos, nós vamos remover. Lembrando que como ela é uma pilha, toda a inserção e toda a remoção é feita no topo. Então você sempre vai remover o último item que você empilhou. Pensa sempre num pratinho que vai ficar mais simples de entender. Então eu quero remover o valor do vetor que foi inserido na última vez. E qual é a variável que guarda o topo da nossa pilha? É o ptopo, certo? Então o que eu vou fazer? A nossa variável auxiliar, ela vai receber o valor do p-item, ou seja, o valor que está dentro do vetor p-item. E qual que é a posição que eu quero receber? Eu quero receber a posição referente ao topo. Logo, eu vou fazer isso aqui, ptopo. Ou seja, eu estou referenciando o nosso valor através da nossa variável ptopo. Agora que eu removi esse valor, imagina que agora que você removeu esse valor, o nosso topo ele não vai ser mais a última posição, mas sim a posição anterior. Então eu vou fazer aqui um ptopo menos menos, tá bom? Ou seja, eu estou pegando e falando que agora o índice do nosso vetor, ele não é mais o índice que estava. Então eu vou diminuir, eu vou meio que voltar a nossa variável topo para o índice anterior. Isso porque eu removi aquele índice. Agora que eu já fiz isso, eu já atualizei a minha variável topo, eu já peguei o valor referente, então eu vou retornar o nosso valor. Ou seja, agora sim eu já removi. Então já temos todas as funções necessárias para o funcionamento correto do nosso programa. Que tal agora a gente testar isso aqui, né? Então eu vou criar aqui um int main, e agora, primeiro eu vou criar a nossa variável tpilha, né? Então eu vou criar aqui tpilha, e eu vou criar um vetorzinho, ó, um vetor p, e aqui eu tenho que alocar espaço na memória. Essa é uma parte mais teórica que provavelmente você vai precisar de um embasamento teórico disso aqui, mas eu vou dar um malloc. Se você quer conhecer um pouco mais, se você não sabe, eu te sugiro dar uma pesquisada, dar uma estudada nisso aqui, ou ainda ver o meu curso básico que já dá alguma noção. Então aqui, ó, eu criei uma variável pilha, é um ponteiro do tipo p, ou seja, qual que é a nossa tpilha? É uma estrutura que contém um vetor de inteiros e uma variável do tipo topo, ou seja, eu estou criando uma variável desse tipo aqui. E aí, ó, como ele é um ponteiro, eu vou poder referenciar ela, trabalhar com ela por referência, e aqui eu estou alocando espaço suficiente na memória para ela. Então eu vou começar iniciando a nossa pilha, porque eu não consigo trabalhar sem iniciar a nossa pilha antes. Ó, então eu vou chamar a função tpilhainicia e vou passar como parâmetro a nossa variável do tipo tpilha p, certo? Então agora vamos começar inserindo alguma coisa na nossa pilha. Então eu vou chamar a tpilha insere, a função tpilha insere, e o que ela recebe como parâmetro, lembra que a gente tinha definido que era o p referente à pilha e um valor inteiro. Aqui eu vou passar o p e um valor inteiro qualquer, mas você poderia, por exemplo, criar uma variável, tipo variável auxiliar, e fazer o aux receber 1, imagina, sei lá, ou recebeu qualquer valor, e aí eu passaria aqui o aux, dá na mesma, tá bom? Só que para facilitar a vida, eu vou passar já um valor fixo. Eu vou fazer isso 3 vezes, vou dar um Ctrl C e Ctrl V, só que eu não vou passar o valor de 1, tá? Vou passar o valor 2, e depois aqui vou passar o valor 3, ou seja, agora vamos remover alguns itens. Então eu vou criar aqui uma variável auxiliar, porque eu vou printar ela aqui. Então eu vou chamar a tpilha remove e vou passar o nosso ponteiro p. E aqui, ó, eu falei que o aux vai receber o valor que será retornado da função. Porque lembra que ela é uma função do tipo inteiro, então eu criei uma variável auxiliar do tipo inteiro para receber o valor que foi removido. Então aqui, agora para finalizar, eu vou dar um printf, vamos ver aqui. Vou dar um /n, porque eu quero pular uma linha, e só vou indicar aqui, saiu, e o que saiu é um valor inteiro aqui, então %d. E aí eu vou printar a variável aux. O que significa? Tenta adivinhar qual será o valor que será removido. É só lembrar qual foi o último valor a ser inserido, no caso 3. Então vamos verificar se realmente saiu o valor de 3 aqui. Vamos ver. Então para testar isso aqui, eu vou clicar aqui para dar um build and run. Eu tinha cometido um erro aqui, eu chamei a função como remove, na verdade o nome da função é retira, tá bom?
Mas aí, ó, vou dar um build run aqui e, ó, saiu 3, certo? Então agora, se eu desse, por exemplo, vou repetir isso aqui. Agora tenta adivinhar qual valor que será removido. Vamos ver? Vou dar um build novamente. Então tenta adivinhar aí qual valor será removido. O 2. Por quê? Porque quando eu retirei o 3, ele saiu da nossa pilha e ficou apenas o 2 e o 1. Agora, se eu fizer isso aqui mais 2 vezes, ó, o que vai acontecer? Eu removi o 3, 2, 1 e depois ele vai mostrar a mensagem de erro. Vamos testar? Ó, 3, 2, 1 e quando eu fui remover, ele deu erro pilha vazia e aí retornou um valor qualquer. Eu só vou dar um /n aqui para ficar mais apresentável. Vamos ver de novo. Ó, 3, 2, 1 e um valor X da memória, né? Um valor sujo, por exemplo. Então, ó, vocês viram que está funcionando perfeitamente, estou inserindo e estou removendo. Eu ainda poderia colocar aqui dentro da função insere um printf ou coisas desse tipo, mas creio eu que ficou bem claro a implementação para vocês. E aí, o que você achou? Seu código compilou sem nenhum problemas? Caso você tenha qualquer dúvida, não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. Também você pode entrar no grupo do nosso Facebook, porque lá tem uma comunidade de pessoas que também podem resolver o seu problema, além da minha pessoa. E também gostaria muito que você lesse a descrição do vídeo, tem algumas informações lá. Inclusive, eu tô com um canal novo de música no YouTube chamado Canal Musical. Tá bem legal, vale a pena você acessar e se inscrever lá. Então, se você curtiu e gostaria que eu fizesse mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo, tá? Porque eu não sei qual é a taxa de resposta das pessoas em relação à programação, mas se você gostaria de um curso completo de estrutura de dados, deixa aí um comentário, vamos ver se rola um curso desse ainda esse ano no canal, beleza? Espero que você tenha curtido, espero que tenha te ajudado e que espero que a sua nota tenha sido salva. Então deixa aí já um comentário com a hashtag muito obrigado, Alan, você salvou minha vida. Então é isso aí, e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Pixel Tutoriais. Um forte abraço!